E aí, vamos lá? Então, falei da concorrência, falei da tomada, falei do convite. São as três modalidades que tomam por base o valor do contrato. Eu disse que nessas três, a modalidade licitatória será escolhida, na verdade nem é escolhida, né? Selecionada pela administração, objetivamente, respeitando os critérios de valor. As outras três modalidades não. Concurso, leilão e pregão são modalidades que, a princípio, não tomam por base o valor da contratação, mas sim o objeto a ser contratado. Exemplo, vamos lá, concurso. O concurso é uma modalidade licitatória que já não tem a ver com o valor. O que importa aqui é o objeto. De acordo com a lei, o concurso é modalidade licitatória para aquisição de trabalho. Eu vou para a câmera de lá, porque agora já está podendo usar. Ó, voltamos para o normal aqui, a luz foi restabelecida. Enfim, o que eu estou falando para vocês acerca de concurso? Primeira coisa, não confunda com o concurso público para provimento de cargos, né? Porque o concurso público para provimento de cargos é aquele concurso que é regulamentado no Estatuto dos Servidores e que a gente vai aprender depois. Ele vai resultar a nomeação de servidores, a contratação de empregados. É um concurso no qual se contrata empregado. Aqui não. Aqui eu estou tratando de um concurso para aquisição de trabalho. O concurso licitação nada mais é do que um procedimento licitatório por meio do qual a administração faz a aquisição de um trabalho técnico, artístico ou científico. Então, por meio do concurso, a administração pública pode adquirir um trabalho técnico, artístico ou científico. Vou explicar. Se você entrar no site da ESAF agora, tem lá, concurso de monografia. Aquilo é licitação. A administração quer adquirir um trabalho monográfico. Então ela abre, que é um trabalho científico, né? Ela abre um concurso. As pessoas participam do concurso, do procedimento licitatório, entregando os seus trabalhos monográficos, né? Respeitando aqueles critérios. E o que vencer, a administração recebe o trabalho e paga um prêmio por ele. Então aqui a administração está fazendo a aquisição de um trabalho. Quando eu era procurador do Estado em Goiânia, o município estava fazendo o concurso para a escolha do melhor projeto arquitetônico para a revitalização do centro da cidade. Então, cada um apresenta o seu projeto, a administração adquire o projeto que ela entender melhor e paga pelo projeto um prêmio. Esse é o raciocínio. A gente chama de prêmio ou de remuneração. Mas é um valor pago pelo trabalho. A administração não contrata a pessoa, né? Ela faz a contratação do trabalho. No caso de concurso licitação, não há contratação de pessoal, nomeação de servidor. O que existe é a aquisição de um trabalho, ou técnico, ou artístico, ou científico. Ninguém vai te perguntar sobre o procedimento licitatório, porque aqui não se usam os critérios da 8666. Melhor técnica, menor preço, nada disso. O procedimento licitatório é definido em regulamento próprio. Então ninguém vai te perguntar em prova sobre o procedimento licitatório do concurso. Eles só te perguntam três coisas. Existem três coisas que você tem que saber sobre concurso. A primeira coisa de todas é o conceito. Essa eu já expliquei, mas põe aí, concurso é modalidade licitatória por meio da qual a administração pública vai fazer a escolha de um trabalho técnico, artístico ou científico, mediante o pagamento de prêmio ou remuneração ao vencedor. Então, o concurso é nada mais, nada menos do que uma modalidade licitatória para a escolha de um trabalho técnico, artístico ou científico, mediante o pagamento de prêmio ou remuneração previamente estabelecidos ao vencedor, né? Já se sabe qual é o valor do prêmio, ele vai receber um prêmio ou remuneração pelo trabalho, técnico, artístico ou científico, tá? Segundo ponto importante, a comissão. A comissão do concurso é uma comissão especial. A gente chama de comissão especial de concurso, né? É uma comissão diferenciada. Porque a regra aqui, ela é bem simples. A comissão também deve ser composta por 3 membros, mas eles não precisam, nenhum deles precisa ser servidor público. De acordo com a lei, os membros da comissão devem ser pessoas idôneas que tenham conhecimento na área do concurso. Então é só isso. Os membros da comissão do concurso devem ser pessoas idôneas que tenham conhecimento na área do concurso.
eles não precisam ser membros da administração pública, não precisam ser servidores públicos efetivos, tá? Então, modalidade licitatória para escolha de trabalho técnico, artístico ou científico, mediante o pagamento de prêmio ou remuneração ao vencedor, lembrando que, nesse caso, a comissão será composta por 3 membros, que devem ser pessoas idôneas, que tenham conhecimento na área do concurso, não precisam ser servidores públicos. Por fim, terceiro ponto importante é o intervalo mínimo, que aqui é de 45 dias. Então, entre a publicação do edital e a realização do evento, deve-se respeitar o prazo mínimo de 45 dias. Tá? Intervalo mínimo de 45 dias, comissão especial e conceito de modalidade licitatória para escolha de trabalho técnico, artístico ou científico, mediante o pagamento de prêmio ou remuneração ao vencedor. Essa é a ideia acerca do concurso. Além do concurso, nós temos também o leilão. O leilão é modalidade licitatória para alienação de bens. Sempre que você pensar no leilão, vai pensar na venda de bens. A administração pública está alienando, está vendendo bens. O leilão é para isso. É uma modalidade licitatória por meio da qual a administração pública vai vender, vai alienar bens a particulares. Tá? Na verdade, a própria lei traz para a gente 2 possibilidades. É sempre alienação, mas o leilão pode ser feito para alienação de bens móveis e também o leilão pode ser feito para alienação de bens imóveis, né? Pessoal, sem me irritar, essa hora da manhã, né? Que eu já acordei aqui para vir dar aula. Quais são os bens imóveis que podem ser alienados mediante leilão? Eu falei isso no bloco passado, espero que você tenha acertado, porque eu lhe disse, é importante que você lembre disso. Então, quando eu digo que é importante, é porque é, tá? De acordo com a lei, o leilão é obrigatório, ou desculpa, ele é possível somente para alienação de bens imóveis adquiridos por dação em pagamento ou por decisão judicial, porque para qualquer outro imóvel, a modalidade licitatória obrigatória é a concorrência. Então é possível o leilão se for para alienação de bens imóveis que tenham sido adquiridos por dação em pagamento ou decisão judicial. Nesse caso, a administração pode optar pelo leilão. Nos outros casos, ela não tem opção. Ela só pode fazer concorrência. Tá? Além dos bens imóveis adquiridos por dação em pagamento ou decisão judicial, o leilão, ele também é utilizado para alienação de bens móveis. E aí a lei diz, para alienação de bens móveis inservíveis, bens móveis apreendidos e bens móveis penhorados. Então, o leilão também é modalidade licitatória para alienação de bens móveis inservíveis, apreendidos e penhorados pela administração pública. Bens móveis inservíveis são aqueles que não atendem mais ao interesse público, né? Não é lixo, lixo joga fora. Os bens móveis inservíveis são aqueles que foram desafetados, que não têm mais necessidade de serem utilizados pela administração. Bens móveis apreendidos decorrentes de ato ilícito, né? Não pode fazer bazar. Eu me lembro de uma época que teve um bazar do Juan Carlos Abadia. Apreenderam os bens do traficante. E aí fizeram um bazar no Rio de Janeiro. Não pode fazer bazar, né? Bazar quem faz é a igreja. Não é possível fazer bazar para alienar bem público. Depois que ele é apreendido, incorporado ao patrimônio público, só pode ser alienado mediante procedimento licitatório. Pois é, eu soube que tinha cueca Calvin Klein de R$1 nesse bazar. Tiago ia logo comprar. Hein, Tiago? Diga aí, R$1, Calvin Klein, ferve, lava, R$1, tá valendo, bicho. Enfim, o fato é possível alienar bens públicos sempre mediante procedimento licitatório. No caso de bens apreendidos, leilão, né? Seu bem está lá, você foi apreendido pela alfândega, ela realiza um procedimento licitatório de leilão, isso é alienação de bens. E também bens móveis penhorados. Aqui, a maioria das pessoas erra, porque quando você pensa penhorado, você pensa em penhora. E aí o bem é penhorado em juízo, asta pública judicial, leilão ou praça. Nada tem a ver com licitação. O leilão é o procedimento administrativo. Aliás, foi a primeira coisa que eu disse na aula de hoje. Licitação é procedimento administrativo. Então, eu não posso confundir o leilão licitação
com o leilão judicial, a asta pública judicial, que pode ser leilão ou praça. Na verdade, o leilão judicial é regulamentado pelo CPC. Quando a lei fala aqui bens penhorados, ela queria dizer bens empenhados. Ela não está falando de penhora, não. Ela está falando de penhor, tá? Então, você pega as joias da sua avó, tá na miséria. Pega a joia da sua avó, leva para o prego, né? Caixa Econômica Federal. Põe lá. Não pagou o débito. O que é que vai acontecer com as joias? Leilão. Isso é licitação, procedimento administrativo. Então, na prova vem o texto da lei, mas entenda que penhorado não é de penhora, é de penhor. Então não confunda esse leilão aqui com o leilão que seu professor de processo civil vai ensinar. Então Sabrina, André, né? Sabrina vai dizer o quê? Turminha linda, coisa linda da Pró Sabrina. Ô André, pessoal, leilão é muito importante. Então quando se vocês disserem a eles que eu imito eles, vocês não passam na OAB, tá? Mas o fato é, para bens móveis inservíveis apreendidos e penhorados, considerando penhor, ou para alienação de bens imóveis adquiridos por dação em pagamento ou decisão judicial, a modalidade licitatória cabível é o leilão, tá? Então, leilão, procedimento licitatório, procedimento administrativo. O que você tem que saber sobre ele? Primeiro, intervalo mínimo, põe aí para mim, 15 dias. Entre a publicação do edital e o início da licitação, né, a data marcada para que o leilão aconteça, tem que se respeitar um prazo mínimo de 15 dias. Voltando à nossa regra de dias corridos, né? Só por enquanto no convite, a gente viu prazo de dias úteis, no geral, dias corridos. Então, no caso do leilão, deve-se respeitar um prazo mínimo de 15 dias entre a publicação do edital e a realização do evento. Além disso, no leilão não há comissão. Diferente das outras modalidades licitatórias que a gente falou, da existência de uma comissão composta por no mínimo 3 membros. No leilão, o responsável pelo procedimento licitatório é o leiloeiro. Então, não há comissão licitante. Quem faz o leilão é o leiloeiro. No lugar da comissão, o que existe é a designação de um leiloeiro. De acordo com a lei, esse leiloeiro, ele pode ser um leiloeiro oficial, né, aqueles cadastrados, bonitinhos, ou então ele pode ser um servidor público designado como leiloeiro. Pode até ser um servidor público, mas o fato é que não existe uma comissão licitante. No lugar da comissão, deve-se designar um leiloeiro. Seja ele um leiloeiro oficial, seja ele um servidor público designado, esse leiloeiro ficará responsável pelo procedimento licitatório do leilão. Então, o leilão não tem uma comissão que seja designada para ele. Quem faz o leilão é o leiloeiro, tá certo? E olha, é importante que você saiba que o leilão é sempre, em qualquer hipótese, do tipo maior lance. Então, vence o leilão, deixa eu botar outra cor aqui, senão vai confundir tudo. Vence o leilão aquele que ofereceu o maior lance, sempre o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. Então aqui, não é possível alienar o bem por valor inferior ao valor que havia sido avaliado pela administração. Nem em segunda, nem em terceira arrematação, não importa. Sempre vence o leilão aquele que ofereceu o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. No caso do leilão, o lance a ser oferecido, para que seja aceito, né, só pode ser igual ou superior ao valor da avaliação. A administração nunca vai adquirir em lance em valor inferior ao valor avaliado. Bacana? Ótimo. Com isso entendido, pessoal, raciocínio básico acerca do leilão na cabeça da gente, a última modalidade licitatória, é porque os procedimentos eu vou trabalhar daqui a pouquinho. Então, a última modalidade licitatória que eu queria conversar com vocês é o pregão. Como a gente já sabe, o pregão não é regulamentado pela 8666. O pregão hoje, ele está previsto na Lei 10.520, tá? É a 10.520 que trata do procedimento licitatório do pregão. 10.520 de 2002. Então, desde 2002, o pregão é regulamentado para toda a administração pública, federal, estadual, municipal, todo mundo pode se valer do pregão. E a gente chama de leilão reverso, né? Por quê? O leilão é feito para alienação de bens. O pregão é feito para aquisição. Então a gente costuma dizer que o pregão ele funciona como um leilão reverso. De acordo com a lei, a 10.520, o pregão é modalidade licitatória para aquisição de bens e serviços comuns pela administração.
Então, sempre que você pensar no pregão, vai pensar numa modalidade licitatória utilizada para aquisição de bens e serviços comuns. A administração pública, ela pode se valer do procedimento do pregão todas as vezes que ela quiser adquirir bens e serviços comuns. E aí vem a sua pergunta: que diabo é bem em comum? Eu não conheço nenhum, né? Então, na prática, o que é bem e serviço comum, pelo amor de Deus, já que eu não sei o que é um serviço incomum? Pois é, a lei explica. Ela diz assim: bens e serviços comuns são aqueles que podem ser designados no edital com expressão usual de mercado. Então, o pregão é a modalidade licitatória utilizada para aquisição de bens e serviços comuns, que são aqueles que podem ser designados no edital com expressão usual de mercado. Esses são bens e serviços comuns. Eles podem ser designados no edital com expressão usual de mercado. Pessoal, quando eu falo de bens e serviços comuns, né, aqueles que podem ser designados no edital com expressão usual de mercado, você vai pensar que não te ajudou em nada, né? Mas ajudou sim. Se eu quiser comprar essa caneta, eu não preciso dizer que eu quero um objeto com tampa com tinta cilíndrico, basta falar caneta. Essa é uma expressão que o mercado entende. Então a ideia é que na prática, hoje, todos os bens e serviços são comuns. Na prática, qualquer bem e serviço pode ser designado no edital com expressão usual de mercado. Por isso, o pregão, ele acaba sendo utilizado hoje na maioria das contratações para aquisição de bens e serviços em geral. O pregão é modalidade licitatória admitida. Eu não posso fazer pregão para obra. Para obra, não. Porque a lei fala expressamente bens e serviços, né? Então, não se admite a utilização do pregão para obra. Mas nas outras contratações, o pregão é a modalidade licitatória mais utilizada no direito brasileiro hoje. Temos, inclusive, no âmbito do Executivo Federal, um pregão que orienta, um ato normativo que orienta a utilização do pregão sempre que ele for possível. E isso porque o pregão é uma modalidade menos burocrática. A gente vai entrar nos procedimentos licitatórios daqui a pouquinho. E aí você vai entender por que o pregão é tão mais simples e prático e acaba sendo a modalidade licitatória mais utilizada no direito brasileiro hoje. Não é uma crítica não, tá? É uma constatação. O pregão hoje é utilizado para aquisição de bens e serviços em geral. Não é possível para obra, mas para aquisição de bens e serviços, o pregão é a modalidade licitatória mais utilizada. Prático, inversão de fases. O pregão pode ser feito até na via eletrônica. Todo mundo em casa, ligado numa rede. Daqui a pouco, quando a gente entrar no procedimento licitatório, você vai entender como esse pregão é mais simples do que o procedimento licitatório regular, tá? Seguinte, quando eu trato de pregão, eu ainda tenho algumas peculiaridades para vocês anotarem antes da gente seguir para os procedimentos. Primeiro, o intervalo mínimo, 8 dias úteis. É o segundo intervalo mínimo que a gente está vendo em dias úteis, né? Porque no convite a gente falou 5 dias úteis, no pregão são 8. Então, entre a publicação do edital e a realização do evento, no caso do pregão, deve-se respeitar um prazo mínimo de 8 dias úteis. A administração pode dar prazo maior do que esse, mas não pode dar menor. Então, 8 dias úteis no mínimo. Além disso, o pregão não tem comissão. Quem faz o pregão é o pregoeiro. Então, esse pregoeiro é quem vai ficar responsável pelo procedimento licitatório do pregão. Ele é servidor público, tá? Normalmente faz um curso para se qualificar como pregoeiro. Existe um curso de qualificação, né? Um curso de formação de pregoeiro. E aí ele ganha essa qualificação e esse servidor, então, poderá conduzir pregões no momento que ele tiver essa qualificação de pregoeiro. Lembrando que, quando eu digo a vocês que não existe comissão, no caso da Lei 10.520, ela trata da chamada comissão de apoio ao pregoeiro. Então existe uma comissão para auxiliar, para dar apoio ao pregoeiro, isso existe, mas não há comissão de licitação propriamente dita, tá? Então, não há responsabilidade solidária. Quem responde pelo pregão é o pregoeiro. Não é membro nenhum da comissão de apoio. Então existe uma comissão de apoio, uma comissão para auxiliar o pregoeiro, mas não há comissão licitante. Quem faz o pregão e se responsabiliza pelo pregão é o pregoeiro unicamente, tá? Por fim, o pregão é sempre do tipo menor preço.
não me interessa qual é o bem ou serviço a ser adquirido, independentemente de qual seja. O pregão é sempre do tipo menor preço. Então não existe melhor técnica, técnica e preço. O único critério de escolha do vencedor, admitido no caso de pregão, é o menor preço, tá? Não há melhor técnica, não há técnica e preço. Todo pregão é sempre do tipo menor preço. Eles botam isso na prova para confundir vocês. Foi na primeira ou na segunda fase? Mas caiu na prova anterior, no 23º exame, ou foi no 24º na primeira fase. Não me lembro exatamente, mas dizia exatamente isso. Foi iniciado um procedimento licitatório no tipo técnica e preço de pregão. Acho que foi uma prova de segunda fase do 23º. Enfim, não pode. O pregão, ele é sempre do tipo menor preço. Não se pode utilizar o critério de técnica e preço quando se tratar do procedimento licitatório do pregão. Combinado? Vamos para o procedimento? Ótimo. Entendidas as regras básicas acerca das modalidades licitatórias, o que eu quero que você tome mais cuidado é exatamente como é que a licitação caminha, né? Como é que funciona o procedimento licitatório. Eu lhe disse que a maior dificuldade de licitação é na prova de segunda fase. Na primeira fase, primeiro, não é uma matéria que cai com muita frequência. Sendo sincero, é uma matéria importante, mas não cai com tanta frequência em OAB. A FGV não é tão simpatizante dela. Segundo, na primeira fase, quando cai, aí você tem que ter cuidado com o decoreba de lei por causa da riqueza de detalhes. Na segunda fase, ela cai um pouco mais, mas também com a lei toda marcadinha, você não vai ter dificuldade nenhuma em relação a ela, né? Então, a matéria de licitação é toda tratada em lei. Então, numa segunda fase, você tem a lei na mão. Na primeira, não cai tanto, mas quando cai, aí esses detalhes todos, os pontinhos da lei acabam sendo muito importantes para você ganhar a questão, tá bom? Vamos lá. Quando eu trato do procedimento licitatório, primeiro, a licitação se inicia com o que a gente chama de fase interna. Essa fase interna é uma fase, na verdade, pré-procedimental. Na verdade, o que a gente tem aqui são atos preparatórios para o início da licitação. A licitação, ela não se iniciou efetivamente. A sociedade nem sabe da existência dela. A gente considera uma fase pelo fato de que já tem número de processo administrativo, mas a verdade é que nessa situação, o procedimento licitatório ainda não se iniciou para a sociedade, ele ainda é interno. Aqui, a administração pública está se preparando para iniciar o procedimento licitatório efetivamente. Então, primeiro, a administração pública deve fazer uma exposição de motivos, justificando a escolha daquela contratação e a necessidade dela. Então, preciso contratar por causa disso, daquilo e daquilo. Então, ela expõe os motivos, justifica e demonstra essa necessidade da contratação. Tá? Então, ela faz uma exposição de motivos para mostrar e justificar, explicar que ela precisa contratar. Depois disso, depois de demonstrar que existe interesse público na contratação, ela tem que fazer a designação da comissão, né? Então, ela designa a comissão processante, ou aponta a comissão permanente, se o órgão tiver comissão permanente, mas o fato é, expõe os motivos da contratação, designa a comissão, para que todo mundo saiba quem vai conduzir aquele procedimento licitatório. Isso é importante, tá? Ou o órgão já tem uma comissão permanente, e aí ele vai só indicar, juntar a portaria que designou, ou então ele vai designar a comissão especial para aquela licitação. Claro que a gente está falando das licitações que tenham comissão, tá? Depois disso, pessoal, é feita a declaração orçamentária. A administração, ela faz uma declaração informando que haverá dinheiro para a celebração do contrato. Ela não vai fazer agora a disponibilização do financeiro. Ou seja, ela não vai dizer, ó, o dinheiro é esse aqui, tome. Não. Na verdade, ela tem que fazer uma declaração informando que haverá disponibilidade financeira para a celebração do contrato. No momento em que a licitação está se iniciando, ela não precisa dizer que ela tem dinheiro agora, mas ela faz uma declaração informando que a despesa se adequa com o orçamento e que haverá dinheiro para a celebração do contrato. E também ela vai ter que elaborar a minuta do edital e do contrato, né? Porque a minuta do contrato vai anexo à minuta do edital.
Então, nessa fase interna, ela expõe os motivos da contratação, ela designa a comissão processante, ela declara, né, que haverá disponibilidade orçamentária e ela elabora a minuta do edital e do contrato, mostrando como é que vai se proceder o procedimento licitatório. Nesse momento, ela encaminha todo o procedimento licitatório, toda a fase interna para a consultoria jurídica do órgão, que vai emitir um parecer. E aí, esse parecer da consultoria jurídica, que é meramente opinativo, não é vinculante, ele vai opinar, dizendo se ela deve ou não iniciar a fase externa, que é o início da licitação propriamente dita. Tá? Então, toda a fase interna é encaminhada para a consultoria jurídica do órgão, a consultoria emite um parecer e concorda, opina pela publicação do edital. E aí se inicia a licitação efetivamente com o início da fase externa. Ó, eu vou começar trabalhando com vocês o procedimento licitatório da concorrência. Porque depois que você entende o da concorrência, os outros são simples, né? A gente vai ter depois que diferenciar do pregão, mas o mais importante é você entender o da concorrência. Ele é o mais complicado, é o mais completinho. Depois que você entender da concorrência, eu diferencio dos demais procedimentos. Combinado? Então, na concorrência, a fase externa se inicia com a publicação do edital. De acordo com a lei, o edital será publicado em diário oficial e em jornal de grande circulação. Não é ou. A lei trata de uma dupla publicação. Publica-se o edital, o resumo do edital, obviamente, no diário oficial e em jornal de grande circulação. Então é feita a publicação do resumo, né, o aviso de licitação. Os licitantes não podem ser obrigados a adquirir o edital e a administração não pode lucrar com a venda do edital. São só os custos da elaboração. Então o fato é que essa publicação é feita no Diário Oficial, a publicação é feita em jornal de grande circulação e então já se marca a data que vai abrir os envelopes. Respeitando aquele prazo mínimo, no próprio edital já vai estar dizendo qual é a data em que vai se abrir o envelope primeiro de documentação e depois o envelope de proposta. É porque aqui na concorrência a gente vai ver que a ordem é essa. Primeiro eu vou verificar quem está habilitado, né, analisar os documentos, depois eu vou analisar a proposta de quem estiver habilitado. Mas o fato é, a administração publica o edital e respeitando o prazo mínimo, aquele intervalo mínimo que a lei estabelece, já marca a data para a realização do evento, com a entrega dos envelopes de documentação e proposta. Nesse momento, qualquer cidadão pode impugnar o edital. Não me importa se ele vai participar da licitação, se ele é licitante, se ele não é. Qualquer cidadão, de acordo com a lei, pode impugnar o edital, desde que o faça até o 5º dia útil anterior à data marcada para a abertura dos envelopes. Então, até o 5º dia útil antes da data marcada para a abertura dos envelopes, qualquer cidadão pode fazer a impugnação do edital de licitação. Ó, pessoal, quando eu falo qualquer cidadão pode impugnar, eu estou falando de impugnação administrativa, obviamente. Porque judicialmente qualquer pessoa pode ir em qualquer momento. Eu estou lhe dizendo que administrativamente qualquer cidadão pode impugnar o edital até o 5º dia útil. Eu não estou falando de impetração de mandado de segurança, eu não estou falando da ida ao judiciário, não. Estou falando da impugnação administrativa. A lei estabelece que qualquer cidadão pode interpor uma impugnação administrativa, apresentar uma impugnação administrativa até o 5º dia útil anterior à data marcada para o início do certame. Se ele for licitante, o prazo é maior. Então, o sujeito que vai participar da licitação, esse pode impugnar o edital até o 2º dia útil anterior à data marcada para a abertura dos envelopes. Claro que você entende que 2º dia útil é maior do que 5º, porque o prazo é de trás para frente. Então, faltando somente 2 dias úteis para a abertura dos envelopes, o licitante já pode impugnar o edital. Então, o raciocínio é esse. Qualquer cidadão pode impugnar o edital até o 5º dia útil anterior à data marcada para a abertura dos envelopes. Agora, se o sujeito for licitante, aí ele pode fazer a impugnação do edital até o 2º dia útil anterior à data marcada para a abertura dos envelopes. Tá? Pessoal, nesse momento, eu te faço uma pergunta bem simples. E se ninguém impugnar o edital, a administração pública pode alterar de ofício? Autotutela, né?
súmula 473 do STF, o edital nada mais é do que um ato administrativo. E a gente aprendeu que a administração tem o poder de rever os seus próprios atos, independentemente de provocação. Se ela vislumbrar alguma coisa errada no edital, ela não só pode, como ela deve, né, consertar esse edital e alterar, independentemente de provocação de qualquer interessado. Combinado? Pessoal, me dá um minuto que eu volto para a gente raciocinar isso aqui juntos e ver quais são as consequências dessa alteração do edital, tá certo? Sai daí não. Para tomar um café que a gente já volta para dar seguimento a esse procedimento.